Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Joaquim, darei início ao nosso podcast com o tema Axé. Meus amigos Antônio, Nicolas, Jean e Bernardo darão continuidade. Vocês sabiam que na década de 1980, durante o Carnaval de Salvador, surgiu o Axé? Já o estilo nasceu no bairro da Graça, em Salvador, com a formação do grupo de músicos jovens, comandada por Taninho Lacerda, para o estúdio HR. Você sabia que o nome Axé é derivado de uma saudação do candomblé e seu significado é energia positiva? Sei que ele é uma mistura de estilos que possuem origem africanas, podendo ter elementos de ijexá, samba reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba duro, entre outros. Vocês também sabiam que a canção Fricote, de Luiz Caldas, é considerada a responsável por abrir as portas de axé para o Brasil inteiro? Seu disco de sucesso foi Magia, fazendo grande sucesso em 1985. Luiz Caldas teve outras músicas escritas do mesmo estilo, mas não tiveram a mesma repercussão nacional. Em 1987, depois da inclusão do music, após o axé, outros grandes artistas começaram a fazer sucesso, com alguns nomes bem famosos até hoje, entre eles Sara Jane com a música Abre Rodinha, Jerônimo com a música Eu Sou o Negão, Banda Reflexos com a música Madagascar, entre outros como Guerreiros, Banda Mel, Olodum, Chiclete com Banana, etc. Nos anos 90, o gênero foi reinventado e surgiram novos nomes. Netinho e Daniela Mercury, que em 1992 fez um show para 30 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo. E logo após o disco, O Canto da Cidade. Olá pessoal, ficaremos por aqui, agradecemos pela atenção de todos, espero que tenham gostado, nos acompanhem para os próximos episódios, até logo! Olá, eu sou a Ana Vitória E eu, a Ana Carolina, vamos apresentar a origem do forró. dentro de um podcast. Ana Carolina, vocês sabem que ano surgiu o forró? Sim, eu sei. O forró surgiu na década de 1930, popularizando-se por todo o Brasil através do poeta, cantor e compositor Luiz Gonzaga. Ana Vitória, você ficou sabendo que naquela época eles usavam os instrumentos como sanfona, zabumba e triângulo? Sim, que tanto que hoje são utilizadas as guitarras, o baixo elétrico e as baterias. Tá, mas você ficou sabendo que nesse subgênero passou a ser chamado de forró elétrico ou estilizado e que sofreu críticas por estar transformando o forró tradicional em um produto superficial de indústria cultural. E sabe como eram chamados? Sim, eram chamados de forró-dobó, forró-dança ou forró-dodão. O forró é uma expressão artística genuinamente nordestina. Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar o ritmo musical, o estilo de dança e mesmo a festividade em que acontece. Sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forrobodó, forrobodança ou forrobodão. Naquele tempo era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido, ou seja, o chão era de terra. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés a fim de evitar que a poeira levantasse, daí o termo arrasta-pé apareceu. Também foram encontradas semelhanças entre esse estilo de dança e o torré, celebração indígena onde vem em dado
momento ritualístico, os indivíduos arrastavam os pés no chão. Há ainda certa influência de ritmos holandeses e portugueses, além das danças de salão europeias. E esse foi o nosso podcast. E aí, gente, bem-vindos a mais um podcast onde a gente vai falar sobre o reggae. Que eu fiquei sabendo que o reggae foi criado na Jamaica na década de 1960. Vamos ver se os nossos participantes sabem mais coisas sobre o reggae. Sim, mano, eu soube que o reggae é um estilo musical que influencia não só na música produzida no país, mas também em vários outros ritmos explorados ao redor do mundo. Ele é um ritmo musical muito bom, eu gosto muito de escutar esse tipo de música assim quando eu tô na boa, uma vibe mais arruma casa, sabe? Ei, mano, espere, o reggae não é simplesmente um ritmo musical. Ele é um estilo, um modo de vida, uma crença e uma plataforma social e política. Enzo, você sabe de algo que é importante? Sim, eu sei sim. O reggae se caracteriza por cortes, ritmos regulares sobre música e pela bateria, que é tocada no terceiro tempo de cada compasso. Em outras palavras, se trata de um ritmo lento e dançante, clássico do reggae, por isso que torna a música muito maneira. E esse estilo musical surgiu baseado no movimento Rastafari. Gente, falando nisso, ontem eu pesquisei sobre o reggae e descobri que é comemorado em 11 de maio, o Dia Nacional do Reggae. Essa data foi escolhida porque no dia 11 de maio que Bob Marley morreu, que é o principal representante da história do reggae. A lei que instituiu esta data foi escolhida pela presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em 14 de maio de 2012. Bom, gente, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast sobre reggae. E hoje no Blue Podcast vamos falar sobre o gênero musical Blue. Samuel, já ouvi falar sobre esse gênero, mas não sei nada sobre ele. Eu acho que ele deve ter tido sua origem nos Estados Unidos. Esse gênero musical, ele é impressionante, teve sua origem na África. Quando eu não li sobre esse gênero musical, eu também pensava que ele teve sua origem nos Estados Unidos por causa desse nome, blues. Nossa, mano, mas nunca que eu ia pensar nisso. Mas esse gênero musical, como que é o estilo dele, mano? O blues é o estilo mais melancólico, como o próprio nome já diz. O nascimento do blues aconteceu por causa dos cantos religiosos, que também pode ser chamado de espirituais. Como eu expliquei, esse gênero só teve esse nome nos Estados Unidos, pelos afro-americanos do extremo sul. Foi no final do século XIX. Nossa, é muito interessante a sua origem. Até o nome tem um significado sobre o gênero. Também achei muito interessante de o blues nascer por causa dos cantos religiosos que tinha na África e depois existir o blues. Mas o blues, ele tem alguma característica de instrumentos musicais ou algo assim? Claro, o blues é onipresente no jazz, no ritmo e no rock and roll, pelo padrão chamada e resposta.
padrão chamada e resposta pode ser relacionado ao quê? Slightly hungover you. Ele pode ser relacionado à música da África. Slightly hungover you. Nossa, eu acho que já tá na hora de eu ver esse gênero musical. Obrigado, Samuel. Esse vai ser o final do nosso podcast. Tchau, meus queridos telespectadores. Morning after you. Tchau, meus queridos telespectadores. Morning after. Olá, eu me chamo Sara e vim aqui entrevistar a Kathleen, Maria Clara e Pedro Henrique. Somos do Colégio 01 e somos do 6º ano. Estamos aqui para gravar um podcast sobre a história do funk. Agora, Maria, fala um pouquinho disso pra gente. Então, Sara, para começar, os ouvintes têm que saber que o funk é um estilo musical que surgiu lá no final da década de 1960. Ele surgiu no sul dos Estados Unidos, criado por negros como James Brown, George Clayton, entre outros. Então, Sara, o que você quer falar sobre isso? Não, mas vocês sabem uma curiosidade? É que os países que mais ouvem funk são os Estados Unidos, Portugal e Argentina. Algumas pessoas ainda acham que foi o Brasil que criou o funk. Porém, como a originalidade é de outros países de fora, lá são mais famosos o funk. Agora, Kathleen, fala um pouquinho disso pra gente. Lembrando que o funk tem uma cultura muito importante para diversos países e principalmente para os negros. Sabe, eu não sou de curtir muito funk, mas dependendo da letra eu acho até legal. Acho que agora a gente podia trocar uma opinião aqui. Kathleen, fala aí um pouquinho pra gente. Então, eu acho o funk ele super legal, ele me deixa super animada. Na minha opinião, a batida é até mais legal, é até mais importante que a letra, mas até que tem letras legais e que falam sobre alguma realidade. Porém, a maioria eu gosto da batida. Então, Maria Clara, o que você acha sobre isso? Então, Kathleen, exatamente. O funk muitas das vezes vem dos becos da favela e com esse reconhecimento se transforma em um alento para nós que lutamos dia a dia contra a criminalidade e o racismo diariamente. Eu gosto quando tem uma letra com tamanho significado. Tudo que eu sei sobre o funk é que ele é muito presente no Brasil e já até consideramos ele uma cultura brasileira. Em minha opinião, o funk é bom, eu não vou negar, eu gosto. Às vezes, quando eu estou escutando, eu fico alegre e feliz. Para mim, ele é sim uma cultura. O funk pode ser reconhecido pelo seu ritmo de batidas repetitivas. O funk acabou incorporando a característica, ter uma música com ritmo mais lento e dançante. Então, você sabe o que tem que no Rio de Janeiro tem o trem do funk? Esse grande evento acontece em algumas estações e carrega uma multidão de funkeiros. Deve ser uma parada muito legal. Um trem em movimento e os passageiros tudo quebrando até o chão. E aí, meninas, vocês sabiam disso? Não sabíamos disso, mas é uma informação muito legal para ser tratada aqui no podcast. Enfim, fica por aqui o final do podcast e saibam que a maior parte das informações foram retiradas dos sites Brasil Escola, Wikipédia e Politize. E agora curtam um pouquinho desse funk. Valeu, pessoal. Tchau. Oi, gente, como vocês estão? Hoje a gente está aqui para mais um podcast para falar sobre a origem do samba e os tipos de música que ele apresenta. E aí, gente, alguém sabe a origem do samba?
O samba foi criado no Brasil e sua origem são os batuques traduzidos pelos negros escravizados misturados aos ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazuca, o minuendo, entre outros. Inicialmente, as festas de dança dos negros escravizados na Bahia eram chamadas de samba. Os estudiosos apontavam o recôncavo baiano como berço de samba, especialmente costumes de dança, cantar e tocar instrumentos em roda. Após a abolição da escravidão em 1888 e da instituição da República em 1889, os negros se dirigiam à então capital da República, o Rio de Janeiro, em busca do trabalho. Porém, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e criminalizada, como a capoeira e o candomblé. Como o samba não foi diferente. Assim, os negros começaram a fazer sua festa na casa de tias ou avós, verdadeiras matriarcas afrodescendentes que escolhiam os batuques no Rio de Janeiro. O mais célebres deste lugar era a casa da tia Ciata, mãe de Santos Carioca. Da mesma forma, compositores de origem erudita como Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazarete utilizam os ritmos africanos em sua composição. Ainda não era o samba tal, como conhecemos hoje, e por isso chamava de choro, valsa-choro e até mesmo tango. Outro que seguiria o mesmo caminho era o compositor Heitor Villa-Lobos. Em 1917, foi gravado no Brasil aquele é considerado o primeiro samba com título Pelo Telefone, com letras de Mauro de Almeida e Donga. O samba foi encontrado nos salões de elite e pouco a pouco foi se associando ao carnaval, que até aquele momento tinha as marchistas como trilha sonora de eventos de rádio e talentos interpretantes como Carmen Miranda, Araque de Almeida e Francisco Alves fizeram o samba de cada vez mais popular em todo o Brasil. O poeta e compositor Vinícius de Moraes resumiu a gênese de samba em seus versos magistrais de Samba da Benção, como música de Bal Power em 1967. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Gente, alguém sabe a origem da palavra samba? Eu! Há controvérsia sobre a origem da palavra samba, mas provavelmente advém do termo africano semba, que significa umbigada. Cumpre dizer que umbigada era a dança executada pelos negros escravizados durante seu momento de folga. Alguém sabe me dizer sobre o samba no Brasil? O samba está presente em todas as regiões brasileiras e em cada uma delas são incorporados novos elementos ao ritmo, sem contudo, perder sua cadência e características. Os mais conhecidos são samba na Bahia, samba carioca, Rio de Janeiro, samba paulista, São Paulo. Assim, dependendo do estado, modificam-se os ritmos, as letras, o estilo de dançar e até mesmo os instrumentos que acompanham a melodia. O samba da Bahia foi influenciado pelos batuques e canções indígenas, enquanto no do Rio sente-se a presença do machixe. Em São Paulo, as festas das colheitas de café nas fazendas seriam a origem da influência, da relevância dos sons mais graves da percussão no samba paulista. Agora vocês podem falar sobre os principais tipos de samba. O samba de roda está associado à capoeira e ao culto dos orixás. Essa variante de samba surgiu no estado da Bahia no século XIX, caracterizada por palmas e cantos, no qual há dançarinos bailando dentro de uma roda. Samba enredo. Associado ao tema das escolas de samba, o samba enredo é caracterizado por apresentar canções ou temáticas de caráter histórico, social ou cultural. Essa variante de samba surgiu no Rio de Janeiro na década de 30, com o desfile das escolas de samba. Samba-canção, chamado também de samba de meio de ano. O samba-canção surge na década de 20 no Rio de Janeiro e se populariza no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Esse estilo é caracterizado por músicas românticas e ritmos mais lentos. Samba Exaltação. O marco inicial desse título de samba é a música Aquarela no Brasil, de Ari Barboso, 1903-1964, lançado no ano 1939, caracterizado por letras que apresentam temas patrióticos e
ufanistas, também de acordo com o momento histórico que o Brasil vivia no Estado Novo. Samba de grafeira. Esse tipo de samba é derivado no machiste e surgiu na década de 40. O samba de grafeira é uma dança de salão cujo a mulher é acompanhado por uma orquestra com ritmos acelerados. Pagode. Essa variante de samba surgiu no Rio de Janeiro na década de 70, a partir da tradição de roda de samba, caracterizada por ritmos repetitivos com instrumentos de percussão acompanhados de sons eletrônicos. Conheça alguns nomes de grandes sambistas brasileiros: Noel Rosa, Cartola, João Nogueira, Bete Carvalho, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva, Tom Jobim, Atuvaldo Alves, Carmen Miranda, Zequete, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Clara Nunes e Alfredo Del Penha. Meu nome é Bernardo Souza, apresentando um trabalho de redação para Débora Salles, no Grupo D. Onde surgiu o sertanejo? A música sertaneja surgiu em 1929, em São Paulo, quando o pesquisador e compositor Cornélio Pires começou a gravar. Qual foi a primeira música sertaneja? A primeira música sertaneja em disco foi chamada de Jorginho do Sertão e cantada por Caçula e Mariano. Músicas do sertanejo: Luan Santana, Henrique e Juliano, Diego e Vitor Hugo, Mateus e Cauã, Bruno e Marrone, Gustavo Lima e Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, e outros. A música sertaneja tem sua origem nos mudas de viola, quando as pessoas se reuniam em roda para cantar histórias, os chamados causos, comer e beber. Em 5 de novembro de 2021, a artista morre aos 26 anos após um acidente aéreo, quando uma aeronave de pequeno porte no qual estava caiu em zona rural de Piedade de Caratinga. Além dela, outros 4 passageiros também perderam a vida. O piloto, copiloto, o tio dela, que era seu assessor, e um produtor. Marília Mendonça deixou um filho, Léo Mazado, em 16 de dezembro de 2019. Dá à luz Léo, fruto do seu relacionamento com Murilo Ruff. Os artistas engataram o namoro em janeiro daquele ano. Porém, a relação chega ao fim em julho de 2020. O grupo D está composto por Emily Lopes, Maria Eduarda, Bernardo Souza, Alexandre Dias, Lucas Gozzi e Carlos Eduardo.